Após a definição de todos os elementos estratégicos, como saber se está no caminho correto, ou seja, se as metas estão sendo atingidas, se a visão de futuro está sendo alcançada e se a missão e valores estão sendo praticados por todos na empresa. Aí entra a avaliação de desempenho, através do uso de indicadores para a medição dos dados estratégicos. A principal finalidade desses indicadores é fornecer informações suficientes para embasar uma ação a ser implementada. A partir desses indicadores, surgiu uma série de abordagens que podem melhorar o sistema de avaliação de desempenho. Há a noção de valor agregado, o EVA, que ajuda a distinguir qual tipo de capital será investido e seu respectivo retorno, entre outros itens. Também há a proposta da TOC, que fala em fluxo de caixa, necessidade de se ter caixa como uma medida de sobrevivência. A grande contribuição do Balanced Scorecard, por exemplo, é uma matriz chamada OIMA, OIMA, dividida então em objetivo, indicador, meta e ação. Se você fizer uma boa análise, um bom plano de negócio, esse é o resumo final. O OIMA serve para empresas de diferentes tamanhos e tempos de mercado. A perspectiva dos clientes, também observada no Canvas, contém um indicador de índice de promoção líquido, uma abordagem que mede a promoção do cliente. Mais importante que medir a satisfação do cliente é saber se ele promove a sua empresa ou não. É preciso saber o que estou agregando de valor, qual benefício estou oferecendo àquele cliente. Se o meu produto ou serviço é a resposta, qual a pergunta? O que o cliente quer e o que eu posso oferecer a ele? Atenção aos detalhes, satisfação, expectativa, que permite um cuidado com a possibilidade de frustração. Um negócio humanizado e socialmente agradável, em que o cliente está incluído no processo de planejamento e desenvolvimento, ou seja, um negócio que gera uma causa, são detalhes de grande importância para a estratégia da empresa. Outro modelo de indicadores de grande auxílio é o capital intelectual, que elabora dados como os gastos de TI por funcionário em relação à concorrência, o número de gerentes do sexo feminino, tempo de relacionamento com o cliente, entre outros. Esses indicadores ilustram, respectivamente, a atualização tecnológica da empresa, o que implicará diretamente na qualidade do que oferece, a diversidade e possibilidade de ascensão das mulheres na organização e a atenção dada aos clientes. Há outros modelos, como o PNQ, que tem indicadores para clientes, fornecedores, investidores, inserção na sociedade, entre outros. Uma dimensão analisada pelo PNQ é a inovação, que indica que a empresa pode e deve inovar em seus diferentes pontos, como processo, fornecedores, relacionamento com clientes, produto, materiais e outros itens. O cliente é afetado pelo pior desempenho do processo e é necessário cuidar com o excesso de indicadores por área, pois isso pode desencadear um choque entre as áreas, que disputarão entre si e focarão em objetivos diferentes. Os indicadores devem ser coadunados em indicadores mais abertos, que focam em processos globais, de forma a forçar que as pessoas trabalhem em equipe. A visão de processos é importante, mas não é o suficiente, pois não é ela que dará o grau de inovação da empresa. A extensão do trabalho influencia mais. Ao invés da pessoa fazer apenas uma atividade repetida e exclusiva, é importante expandir suas atuações, para que o funcionário entenda e faça a maior parte do processo, desde que essa pretensa flexibilidade já esteja prevista no contrato de trabalho. A medição de desempenho, a gestão do processo, o foco no cliente e os indicadores são o que mais influenciam na capacidade de inovação da empresa, respaldando a ideia de integração com o cliente como mais importante do que o simples mapeamento do processo. Atualmente se fala em mapear e entender a jornada do cliente, o que acontece antes dele colocar a demanda e o que acontece após a entrega do meu serviço. É necessário incorporar essas pontas no mapeamento e até tentar antecipar-se em relação ao cliente, entendendo por que ele procurou o serviço oferecido e averiguando a possibilidade de auxiliá-lo já nesse processo de identificação do problema e sua eventual resolução.
E o que ele faz com o meu produto ou serviço? É importante compreender o uso feito para além do próprio objetivo em si. Dessa forma, o cliente acaba se tornando um elemento integrador na estruturação dos processos. Minhas recomendações finais em termos de planejamento estratégico incluem agregar a visão da identidade organizacional e análise do ambiente ao Canvas, prototipação rápida, testar, errar e acertar, indicadores sistêmicos, colocar as várias perspectivas, cliente, sociedade, fornecedores, etc., em conjunto, usar o índice de promoção líquido, usar indicadores como o capital intelectual, premiar grupos ao invés de indivíduos, não punir por erros, construção geral de processos, compreensão dos interessados no processo, cuidado com os excessos no mapeamento, mapear a experiência prévia e posterior do cliente, fomentar a colaboração e a interação entre as áreas e a transformação dos processos.